E aí, turma, tudo bom? Sou a professora Malu, professora de matemática. O tema da aula de hoje, semelhança de triângulos. Então, esse tema é um tema muito, mas muito usado, muito trabalhado nos grandes vestibulares. Então, o pessoal adora trabalhar com esse tipo de questão. Então, vamos lá? Então, o que são triângulos semelhantes? Então, para a gente poder entender o que é uma semelhança, primeiro, ser semelhante não é ser igual. Então vamos observar? Então eu coloquei aqui na lousa dois triângulos. Chamei o triângulo ABC e o triângulo DEF. E aí então coloquei algumas indicações aqui. O lado AB vale 1,5, o lado BC 2,5 e o lado AC 2,2 centímetros. O lado EF 3, o lado ED 3, EF 5 e DF 4,4. O que está acontecendo? Se a gente reparar aqui, se eu pegar 1,5 e dividir por 3, 2,2 por 4,4, 2,5 por 5, eu vou obter sempre o mesmo valor. Esse mesmo valor é a razão de semelhança. Poderia ir o contrário também. 3 dividido por 1,5, 4,4 por 2,2, 5 por 2,5 daria 2. Ou, como eu fiz aqui, 1,5. Então, essa é a razão de semelhança, ou seja, os lados obedecem a uma proporção. E vamos reparar os ângulos aqui. Como eu coloquei, o ângulo A é congruente ao D, o B ao E e o C ao F. O que é congruente? Mesma medida. Então, nesse caso, os ângulos possuem mesma medida. Em matemática, a gente representa a congruência por essa simbologia, tá? Esses três tracinhos parecem um igual, mas não é. Então, quando vocês verem esse símbolo, não se assustem. Significa mesma medida. Então, os ângulos são congruentes. Então, quando que dois triângulos são semelhantes? Quando os seus lados forem proporcionais, ou seja, eles obedecem a alguma razão, e os seus ângulos forem congruentes. Então, quando essas duas condições forem obedecidas, os triângulos são semelhantes. Símbolo de semelhança é o tio. Então, a gente costuma representar triângulo, tá? Essa simbologia, triângulo ABC, semelhante ao triângulo DEF. Então, não se esqueçam, dois triângulos são semelhantes quando os ângulos forem congruentes, mesma medida, e os lados obedecerem a uma proporção. E ao trabalhar com os triângulos semelhantes, existem três casos de semelhança. Quais são os casos de semelhança? O caso ângulo-ângulo, ou seja, dois triângulos têm, por exemplo aqui, o ângulo A congruente ao D, o B congruente ao E. Se eu tenho esses dois congruentes, já me garante a semelhança. O terceiro, por consequência, também vai ser. Segundo caso de semelhança, lado, ângulo, lado. Ou seja, eu tenho dois lados proporcionais e um par de ângulo congruente. E o terceiro caso de semelhança, esse L aqui, de lado. Então, lado, lado, lado. Então, os três lados são proporcionais ao segundo triângulo que a gente está trabalhando. Agora chegou a hora mais esperada, a hora de malhar o cérebro. Vamos lá! Nesse primeiro teste da Federal de Sergipe, na figura abaixo, são dados AC igual a 8 centímetros e CD igual a 4 centímetros. A medida de BD é em centímetros. Nesse teste, o que ele dá pra gente? Ele dá a figura do triângulo ABC. Dentro desse triângulo tem um outro triângulo, o ADC, dois ângulos, quer dizer, na verdade né, que é o mesmo. Aqui teta, então representa o mesmo ângulo, dá os comprimentos AC, então eu já vou marcar aqui na figura, 8 centímetros. O segmento CD, DC, equivale a 4 centímetros e ele pede para a gente descobrir o comprimento do segmento BD. Então, para não ficar escrevendo toda hora BD, eu vou chamar aqui do nosso bom e velho X. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber essa medida, esse comprimento, o X. Então, vamos lá. Qual que é a ideia? Tenho dois triângulos e aí a gente tem que descobrir se eles são ou não semelhantes. Lembram? A gente tem três casos de semelhança. O ângulo-ângulo, o lado-ângulo-lado e o lado-lado-lado. Apareceu o ângulo aqui, então vamos ver o que está acontecendo. Então vamos ver. O triângulo ABC, ele tem o ângulo θ, tem o ângulo C aqui. E o triângulo ADC também tem o ângulo θ
E em comum também o ângulo C. Então, pelo caso de semelhança ângulo-ângulo, o triângulo, vou escrever aqui, ABC é semelhante ao triângulo ADC, pelo caso ângulo-ângulo. Vamos lá? Se fica difícil visualizar, vamos desmembrar os dois triângulos. Então essa é a dica. Vamos tentar desmembrar. Então eu vou colocar aqui o triângulo ABC. Então o triângulo ABC tem aqui o ângulo θ e eu vou marcar o ângulo C, porque o C é comum aos dois triângulos. E aí vou já colocar as medidas. Então a gente sabe que o segmento BC, na verdade, é tudo isso. Então é x mais 4 e o segmento AC equivale a 8 centímetros. Então deixa aqui que já já a gente vai trabalhar. Próximo passo, vou desmembrar o triângulo ADC. Dica, vocês costumam querer colocar na mesma posição que o primeiro aparece. Não façam isso, porque vocês ficam, será que é assim, assado? Então vamos lá, eu vou desenhar do mesmo jeito que aparece aqui. Ele tá mais ou menos, né? Então aqui A, D e C. Então eu vou marcar o θ, tá aqui, e o ângulo C, que é comum aos dois. Então, pelo caso ângulo-ângulo, os dois triângulos são semelhantes. Ou seja, se os triângulos são semelhantes, os lados são proporcionais. Então é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai montar a proporção entre os dois lados. Então como que funciona aqui? Então eu vou começar. Tanto faz começar daqui para cá ou daqui para cá. Mas a gente tem que manter a lógica aqui. Se eu começar pelo triângulo ABC, a gente sempre vai para o triângulo ADC. Se eu começar do ADC, sempre para o ABC. Então vamos lá? Eu vou partir de qualquer lado que eu quiser. Então eu vou pegar, no caso aqui, o x mais 4. Então, x mais 4 é o lado que está entre θ e esse ângulo C. Então, eu tenho que ir para o outro triângulo, pegar o mesmo lado que está entre θ e o ângulo C, que é o lado AC, que a gente sabe quanto mede. Eu esqueci de colocar aqui, mas colocamos agora. A gente sabe que aqui vale 8 e aqui vale 4. Então, ó, θ está para C, θ está para C. Então, x mais 4 está para 8. Assim como, então a gente vai montar a proporção, eu vou para o outro lado do triângulo. O que eu tenho aqui no triângulo ABC? O lado AB, que vale 8. Então, o 8 está para quanto? Para o mesmo lado correspondente, ou seja, esse ângulo aqui que eu não marquei e esse aqui que eu marquei. Então, quem que é o lado aqui, ó? É o lado CD. Esse ângulo que eu marquei e esse que eu não marquei. Então, o 8 está para 4. Então, de novo, semelhante, podemos montar a proporção, ou seja, resolver a nossa equação aqui do primeiro grau. Como é uma igualdade, posso multiplicar em cruz, ou quem preferir eu posso já fazer aqui, ó, 8 dividido por 4, então vai ficar x mais 4 dividido por 8 igual a 2. Tudo bem? Pra gente economizar aqui umas continhas. Então, multiplicando em cruz, x mais 4 igual a 16, x igual a 12 centímetros. Ou seja, alternativa C. Nesse segundo teste da PUC do Rio Grande do Sul, para medir a altura de uma árvore foi usada uma vassoura de 1,5 m, verificando-se que no momento em que ambas estavam em posição vertical em relação ao terreno, a vassoura projetava uma sombra de 2 metros e a árvore de 16 metros. A altura da árvore em metros é... Então, nesse teste, o que ele fala pra gente? Que a vassoura tem uma altura de 1,5 m e a sombra que ela projeta de 2 metros. E aí temos uma árvore com a altura que eu quero descobrir, então coloquei aí uma interrogação, e a sombra dela vale 16 metros. Então também outro probleminha clássico de semelhança de triângulos, em que ele não dá a figura, ele não dá o desenho. Então vamos lá? Vamos montar o desenho pra gente visualizar o que está acontecendo. Então eu tenho lá o sol em um determinado tempo do dia, e aí então eu tenho lá uma vassoura, eu vou abreviar a vassoura aqui por V. Ela tem uma altura de 1,5 m e aí conforme o sol bate, né, vou fazer aqui um solzinho para clarear o nosso exercício, então vai projetar uma sombra de 2 metros e aí eu tenho uma árvore, vou abreviar aqui de A, não sei a altura dela e ela projeta, o sol, né, projeta sobre essa árvore uma sombra de 16 metros. Então o que acontece aqui? Nós temos, na verdade,
dois triângulos, né? Se eu fechar aqui, então, dois triângulos, retângulos, né? Porque a projeção, ela sempre forma um ângulo de 90 graus em relação ao solo. E aí, então, esses dois triângulos são semelhantes, também pelo caso ângulo-ângulo. Eu tenho dois ângulos de 90 graus e esses dois ângulos aqui são semelhantes, são congruentes, mesma medida. Ou seja, podemos montar a proporção. Então, eu vou começar aqui. Eu posso dizer que 1,5 está para 2, assim como essa altura da árvore, que eu não sei, vou chamar de H, está para 6. Como é uma proporção, é uma igualdade, a gente pode multiplicar em cruz. Eu vou ficar com 1,5 vezes 6 igual a 2H. Ou seja, a nossa altura da árvore equivale a 12 metros, que é a alternativa C. Pessoal, espero que vocês tenham aproveitado. Até a próxima aula. Abraços!